Assassinato, arma sionista contra jornalistas. Publicado no novacultura.info em 15 de novembro de 2024. Uma imprensa irritável, uma imprensa teimosa, uma imprensa ubíqua devem ser apoiadas por aqueles que estão no poder para preservar os valores ainda mais importantes da liberdade de expressão e do direito das pessoas a conhecer. Jude Murray Gurfein, Pentagon Papers Case, 19 de junho de 1971. No ciclo de notícias acelerado de hoje, é comum que as notícias de última hora desapareçam rapidamente da atenção do público. No entanto, a campanha genocida de Israel em Gaza, que já custou cerca de 43.600 vidas palestinas, quebrou essa tendência, permanecendo persistentemente aos olhos do público. Apesar da repressão violenta do regime colonial sobre a capacidade da mídia de informar sobre o massacre de palestinos em Gaza, não conseguiu manter seus crimes de guerra fora da vista do público. O assassinato direcionado de jornalistas, que agora totaliza 134 de acordo com relatórios do Comitê para a Proteção dos Jornalistas, CPJ, não é acidental, mas deliberado. O número real de jornalistas mortos em Gaza desde outubro do ano passado, segundo as autoridades locais, excede 185. Que este é um ato deliberado, em linha com os objetivos de guerra de Israel de silenciar jornalistas matando-os, constitui um ataque indefensável e escandaloso à liberdade de imprensa. Desde que o regime de Netanyahu, composto por extremistas judeus racistas, lançou seu ataque devastador a Gaza com ajuda militar direta dos Estados Unidos, tem sido o período mais mortal para jornalistas nas últimas 4 décadas ou mais, de acordo com a Fundação para a Liberdade de Imprensa, FPF. As estatísticas são surpreendentes: 70% de todos os jornalistas e trabalhadores da mídia foram mortos em todo o mundo no ano passado, conforme documentado pelo Comitê para a Proteção dos Jornalistas, CPJ. Além dos números, há histórias de sofrimento humano inimaginável para os jornalistas restantes que cobrem a guerra: devastação, deslocamento, incapacidade permanente e perda de entes queridos, amigos e colegas. E para aqueles que tiveram a sorte de sobreviver ou fugir, o trauma psicológico persiste, relata. A realidade é que, sob o sionismo e uma ideologia política que se alimenta da repressão e desdém pelos direitos humanos de outros, o risco para os jornalistas em Gaza é sem precedentes. Usar um capacete e um colete à prova de balas com a palavra presa já não garante proteção, mas sim faz de si um alvo, é a visão da Unlimited Free Press, FPU, pela sua sigla em inglês, e da Associação de Jornalistas Holandeses, NVJ. Poucos dias após a explosiva ação revolucionária do Hamas em 7 de outubro, que quebrou décadas de cerco e sufocante ocupação militar de Gaza, o regime de Netanyahu aprovou leis de emergência draconianas que lhe permitem fechar a mídia estrangeira considerada prejudicial. Uma avaliação da Repórteres Sem Fronteiras, Reporters Sans Frontières, RSF, revela verdades desconfortáveis, para grupos locais pró-Israel, sobre a tirania sionista sobre a liberdade de expressão, sob a censura militar de Israel, a cobertura de várias questões de segurança requer aprovação prévia das autoridades. Para além da possibilidade de processos por difamação civil, os jornalistas também podem ser acusados de difamação criminal e de insultar um funcionário público. Existe uma lei de liberdade de informação, mas às vezes é difícil implementar. Não é de surpreender, portanto, que, de acordo com um relatório recente do Comitê para a Proteção dos Jornalistas, publicado há uma semana, Israel seja o segundo no mundo com a maior impunidade no assassinato de jornalistas, atrás apenas do Haiti. Em entrevista à rede do Qatar Al Jazeera, a diretora executiva do CPJ, Jodi Ginsberg, observou que, de acordo com seu índice, Israel não está comprometida em investigar ou punir aqueles que assassinaram jornalistas. Israel deliberadamente alvejou jornalistas por serem jornalistas. Ginsberg explicou que, em alguns casos, Israel anunciou os assassinatos, alegando sem provas que os repórteres eram terroristas. Em outros casos, como o recente assassinato de 3 jornalistas libaneses, ficou claro que eles eram um alvo deliberado, já que não havia outra atividade na área. Embora esses fatos sejam bem conhecidos e documentados, é estranho que as instituições de mídia global e os guardiões da liberdade de expressão tenham permanecido em grande parte silenciosos diante da impunidade de Israel. Em sua última cobertura das reuniões da ONU, Francesca Albanese, relatora especial sobre a situação dos direitos humanos no território palestino ocupado desde 1967, ofereceu um briefing crucial. A intervenção abordou as responsabilidades legais internacionais para prevenir o genocídio, responsabilizar os perpetradores de crimes de guerra e acabar com a ocupação ilegal da Palestina.
Ela insistiu que a comunidade internacional deve reconhecer o que está acontecendo em Gaza como um genocídio e estar ciente do projeto mais amplo de Israel. Não são apenas os crimes de guerra e os crimes contra a humanidade que os palestinos estão a viver, viveram com isso toda a vida, disse. A situação atual é diferente porque, sob a névoa da guerra, Israel acelerou o deslocamento forçado de palestinos que começou décadas atrás. O que está acontecendo hoje é muito mais grave devido à tecnologia, armas e impunidade, disse Albanese, pedindo a suspensão de Israel das Nações Unidas. Do ISPAN TV. Obrigado por assistir. Não se esqueça de dar like, se inscrever no canal e compartilhar com quem você puder. Visite o novacultura.info para participar de nossos grupos de estudo e do nosso grupo do livro. Links na descrição.